Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá fazer aqui uma aula degustação do EOF, tá? Vem comigo já, vem comigo já. Questão 11 do EOF do ano de 2022, tá, gente? A gente vê bastante questões aí em concurso sobre o que? Orações, tá? Nós temos basicamente dois tipos de orações e tem a subdivisão dessas duas orações. A primeira que a gente vai ver aqui nessa questão são as subordinadas, tá? Subordinadas, nós temos as subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais, que é o caso dessa questão 11, tá bom? Não tem muita pegadinha, tá? Mas há de se observar o quê? Alguns detalhezinhos aqui que a gente vai ver na questão 11 e na 13, tá bom? E as coordenadas também, tá? As coordenadas justamente a questão 13. Vamos lá. A questão 11, mesmo que seu posto seja de comando, a insatisfação vai se sobressair e em pouco tempo a conquista daquele espaço perde seu valor. A oração em destaque, o que ele pergunta? É subordinada, é classificada como subordinada adverbial consecutiva? Dá ideia de consequência? Não, né, gente? Vocês percebem isso? Concessiva? Opa, ainda que chova, irei a formatura, né, a gente normal militar, ainda que aconteça isso, eu farei aquilo, tá? Condição, se, né, temos aí as conjunções subordinadas, tá? As conjunções coordenadas, a gente tem que saber, tem que decorar, tá? A gente tem que internalizar e a gente vai conhecendo aos poucos aqui quando a gente tiver aula da parte de orações, tá? Conformativa, a fim de que seu posto seja... Não tem nada a ver. Então, concessão é a resposta aqui, tá? Correta. Vamos colocar aqui, ó. A resposta aqui correta vai ser a concessiva, gabarito letra B, tá bom? Vamos lá. Essa aqui tá tranquila, tá? Sempre você vai ter o quê? Quando a gente for estudar orações subordinadas, a gente vai ver que tem uma oração principal e aquela que é subordinada a ela. Por isso que a gente chama de orações subordinadas, tá bom? A subordinada adverbial tem 9, a nossa substantiva, que é o calcanhar de Aquiles de muitos aí, mas a gente vai desmistificar, a gente vai degustar, né, e vai deixar bem tranquilo aí para vocês, tá? São 6 subordinadas substantivas, 2 adjetivas e 5 da parte das coordenadas, tá bom? Vamos descer aqui um pouquinho para 13. A 13 é um pouquinho mais assim, que merece um pouquinho mais de atenção, tá? Primeira coisa, a gente tem que observar o comando da questão. Aqui tá, leia e analisa a sentença a seguir. 1. Ele estudou muito e foi reprovado. 2. Ela estudou muito e foi aprovada. Poxa, mas não está igual? Apesar da vírgula, né? Sim. Mas aí a gente tem, olha só, é o sentido da questão, né? O que ela tá nos mostrando aqui, tá? Nós temos a mesma conjunção aditiva, né? Só que o que ele pede aqui? Vamos lá. Ele pede, eu já tinha até escrito aqui, gente, deixa eu apagar. Ele tem um reprovado, tem um aprovado, né? Sou canhoto. Aí o que acontece? Olha só, a gente tem a mesma condição, só que ele está pedindo aqui valor, tá? O que ele quer? Qual é o valor? A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso comando da questão, tá? Deixa eu tirar aqui rapidinho, gente. Deixa eu me colocar aqui do outro lado, tá? A gente tem que tomar cuidado com o quê? Com o comando da questão, tá, gente? Por quê? Porque, olha só, ele pede o valor, né? Qual o valor, tá bom? Quando ele fala isso, o que acontece? O valor é o que? É o semântico, né? É o sentido, é o significado, tá? Ele estudou muito e foi reprovado. Qual é a ideia de estudar muito? A gente espera aprovação, espero que nem vocês dentro das vagas aí consigam aprovação em qualquer concurso, no EOF também. Só que aqui eu uso a conjunção aditiva, né? Tanto para uma como para outra. Só que a ideia da segunda, ela é de adição, né? Ela estudou muito e a gente espera que ela foi aprovada. Legal, tá? Como é que é qual é a definição, né? A gente vai ver com mais detalhes, tá? Qual é a definição de orações coordenadas, né? E por que aditiva? Tá? Coordenadas porque eu uso a conjunção para unir duas orações independentes. Se eu chego e falo, ela estudou muito, ponto, ela foi aprovada, são duas orações que uma não depende da outra, diferente da nossa lá em cima que a gente viu, da nossa subordinada, tá bom? Que a gente tem a oração principal, né?
e temos aí, além da oração principal, a gente tem a oração subordinada a ela, tá bom? Que completa, né, a oração principal, tá bom? Por isso que a gente chama de subordinada. No caso da coordenada, né, a gente tem o quê? O síndeto, né? Por isso que a sindética e sindética, a conjunção, ele estudou muito e foi reprovado. Porém, né, apesar de ter uma conjunção coordenada, né, coordenativa, a ideia é adversativa, porque ele foi reprovado. Tá? Então, o valor, né, que é o que a gente colocou, o valor, né, que é o comando da questão, é o que ele pede, é um valor adversativo, tá? E aditivo na segunda, normal, tá? Ela estudou muito, ela foi aprovada. Ela estudou muito e foi aprovada. A conjunção, o que é que ela faz? Ela liga as duas orações, tá? Por isso que ela é coordenada, tá? As conjunções coordenativas. E no caso da primeira, ele estudou muito, porém foi reprovado. Se colocasse isso aí, estava tranquilo, né? Poxa, isso aqui é um adversativo, é uma conjunção adversativa. Eu já sei, eu decorei, beleza. Só que aqui ele não vai colocar, nenhum concurso ele vai colocar, né? Fácil, assim, ele vai colocar uma oração, nem sempre a conjunção vai estar certinha ali, tá, gente? Ela vai ser uma conjunção, mais para frente a gente pode ver algumas conjunções que têm ideia de causa e consequência, por exemplo, tá? De explicação também, tá? O porquê, o pois, né? Pode ser como é conclusivo, pode ser explicativo, vai depender da posição, tá bom? E vai depender basicamente do valor da semântica do sentido, tá bom? Foi uma degustação, né? Essa primeira aula aqui. A gente se vê no nosso canal Português com o Capitão lá no Vem Comigo Já, tá? Nas aulas da nossa nosso curso aqui de português, tá bom? Até mais.